Por que eu falo que tem 4 Paulos? E nem sou eu, na 4 verdade. Paulos? É. Pelo menos um é verdadeiro. Sim, Pelo menos um para você existe. sim. Por que 4 Paulos dentro do Novo Testamento? Como eu falei, não é uma ideia minha, né? O Marcus Borg, o John Cross, eles já sistematizaram isso muito bem no First Paul, que é um livro que eu acho que até merecia ser Legal. traduzido. Essa ideia de 4 Paulos, e não são os únicos autores, é importante também reforçar, só um exemplo que eu estou dando aqui, eles vão dizer o seguinte: a gente tem o Paulo das cartas autênticas, ou seja, aquele que teria um autor na década de 50 que está ali escrevendo para as suas comunidades que ele funda ou que ele quer ter contato, estabelecer contato. Depois você tem o chamado Paulo, e aí a nomenclatura muda um pouco, eu vou usar a nomenclatura mais conhecida, que é o das cartas disputadas. Por que disputados? Porque é um debate que vai, quando começam os estudos paulinos, né, no século XIX, no final dos 8, 19, você começa a se discutir sobre que cartas seriam de Paulo ou não. E Efésios, né, por exemplo, ela é uma carta que tem muitas características que lembra Paulo, mas já tem uma teologia, tem propostas ali diferentes. Então, por isso ganhou a nomenclatura de disputados. Ou seja, uma carta que estaria sendo produzida por alguém que conhece muito bem o estilo de Paulo. É como você, depois de ler artigos meus científicos, livros, capítulos de livros, você resolve se passar por mim. Entende? Então, é mais ou menos isso. Ou seja, você não vai conseguir reproduzir na íntegra o que eu escrevo ou o meu pensamento. Vai ser coisas diferentes. Isso era surpreendentemente ou não tanto comum, né, no mundo antigo. Tem casos até da filosofia, um cara chamado Pseudo Dionísio, né, que depois descobriram que não era o Dionísio Areopagita, era um maluco séculos depois, assim. É porque a gente pensa, a gente parte para ler esses textos com a cabeça e o mundo nosso. Então, o nosso mundo já é impactado pela ideia do plágio, né? A imprensa. Não tinha isso. A galera tá intervindo no texto mesmo. Assim. Isso era muito doido. E aí, o segundo... Então, tem esse Paulo. Tem um terceiro Paulo, que é, por exemplo, da carta de 1 Timóteo, que já não lembra estilo, sem consenso, inclusive, que não poderia ser Paulo ali. Então, é um outro autor se passando por Paulo. E tem o Paulo do texto de Atos, que, se você olha, tem informações ali conflitantes, contraditórias com o material da carta autêntica. Né? Silêncios, por exemplo. Paulo nunca disse que nasceu em Tarso. Essa informação só está em Atos. Caramba. Ou que ele tinha cidadania romana. Então, mas essa informação, com certeza... Sim, mas isso não está na fonte. Que nem quando você me perguntou quem é Jesus, né? Ele é divino, é humano, para o pessoal ali dos cristãos de dura Europa. Na mesma hora eu falei: Mateus, olha, eu não tenho fonte. Eu posso estar te pincelando alguma coisa, mas não tenho fonte. Como eu também não tenho uma fonte de Paulo dizendo que ele nasceu em Tarso, né? Que ele tinha cidadania romana. E tem outros aspectos ali, em Atos, que vão mostrar que o Paulo está sendo completamente redesenhado. Né? A estrutura do texto de Atos tem muitas semelhanças com o material de Homero. E a descrição de Paulo, né, ele está mais numa saga de um herói homérico. Ele não tem absolutamente nada. São os feitos, né? Exato. Os feitos de... E, assim, são discursos, né? O discurso de Estevão, por exemplo. Aquele discurso é fantástico, é um discurso enorme, né? Em que você vê que é alguém que domina muito bem o grego, né? A língua grega. E mais do que a língua grega, ele domina o mundo cultural e literário grego. Então, o Paulo de Atos, né, as viagens, das próprias estruturas de viagens, a linguagem, o vocabulário é um vocabulário muito náutico, próprio também desse mundo de Homero. E lembrando que Homero era um autor muito disseminado, né? A gente tem, inclusive, pessoas que viajavam de cidade em cidade para recitar trechos de Homero. Então, é uma obra que faz parte de alguém que cresce dentro desse universo grego.
E o Paulo ali, ele é uma espécie de um Teseu, né, um Odisseu, ele não é o Paulo histórico propriamente dito.